Olá, você que me ouve, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver assistindo esta mensagem. Eu quero orar com você neste momento e quero pedir a bênção de Deus para a tua vida. Mas eu quero deixar o título dessa mensagem, que é uma realidade para mim, para você e para todos os seres humanos. Observe o teu princípio, caminhe nele e terá o fim desejado. Observe o teu princípio, caminhe nele e terá o fim desejado. Oremos. Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado por este momento. Oro por essa pessoa que assiste o vídeo, oro pelos familiares dela, oro pelos interesses dela, desde que estejam baseados nos interesses na vontade do Senhor. Faça-se cumprir na vida dela, no nome de Jesus. Pai Santo, fala conosco, ensina-nos na Tua palavra, ensina-nos a obedecer ao Senhor, à Tua voz, e certamente seremos felizes. A Tua palavra diz, feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. E nós colocamos a nossa confiança no Senhor agora, neste momento, no nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Observe o teu princípio, caminhe nele e terá o fim desejado. Vamos ler a palavra de Deus, que está em primeiro livro de Samuel. Queria falar do capítulo 29, mas temos que parar ainda um pouco mais no capítulo 28. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 18 e o 25. São dois versículos distantes um do outro, mas nós temos um assunto entre meio que será muito importante para mim, para você e para aqueles que assistem aos vídeos. Versículo 18 diz assim: porque tu não obedecestes à voz do Senhor, nem executaste a sua ira ardente sobre Amaleque, ou sobre Agag, o rei de Amaleque, né? O rei dos amalequitas. Por isso o Senhor fez a ti esta coisa neste dia. Versículo 25 diz assim: e ela o trouxe diante de Saul e diante dos seus servos, e eles comeram. Eles então levantaram-se e foram naquela mesma noite, né? Saíram naquela mesma noite. Como eu disse, o texto está, os dois versículos estão separados um do outro, um 18 e o outro 25, mas temos assuntos aqui no meio destes dois versículos. Entendemos então que Saul era um homem muito corajoso, mas corajoso entre aspas. Ele era corajoso para matar sacerdotes, para permitir morte de muitos sacerdotes, mortes de inocentes nas cidades. Mas sempre que estavam diante do inimigo forte como os filisteus, ele tremia, ele quase morria de medo. O coração dele estremecia de medo. Para perseguir Davi, ele era muito poderoso, queria matar Davi porque sabia que o seu reino estava em risco. Mas quem colocou o seu reino em risco? Foi o próprio Saul. Quando nesta acusação, não pense você que esta palavra do versículo 18 é a palavra de Deus ou de Samuel, de forma alguma. O mesmo diabo, o mesmo espírito mau que Deus permitira, que por ordem de Deus incorporou Saul, porque Saul estava andando num caminho mau, né? Esse espírito então começou a tomar conta do corpo de Saul e a aparecer, a manifestar no corpo de Saul. Esse espírito agora, para enganá-lo com a aparência, né, travestido de Samuel, que não era Samuel, o acusa. Primeiro, o espírito mau o leva a desobedecer a Deus em tudo, inclusive quanto a Agag, rei dos amalequitas, que deveria ser morto, e Saul poupou, que Saul deveria não tirar nenhum despojo lá dos amalequitas, e ele levou bois, ovelhas, etc., e depois acusou seus soldados. Saul estava tremendamente afastado, totalmente afastado de Deus. Por isso o Espírito se manifestava. Mas o Espírito que o levou a desobedecer, agora o acusa.
Você não obedeceu a Deus. Meu irmão e minha irmã, atentos devemos estar, porque o mesmo diabo que te leva a pecar é o que te acusa de estar agora separado de Deus por ter pecado. Ele te oferece o prato venenoso e depois ele te diz que vai morrer, porque você desobedeceu à voz de Deus. O diabo sabe o quão importante é a palavra de Deus. Por isso ele tenta nos levar a desobedecê-la, para que nós tenhamos um fim trágico. Bom, Saul então perdido ali, ele fica sem comer ao ver os filisteus, né, como eu disse, e não come aquele dia, e não come aquela noite. Naquela noite ele vai visitar a feiticeira lá, a necromante. E então o diabo se manifesta lá através de um espírito, como eu disse, parecido com Samuel, e fala com ele, e ele entende que é Samuel falando. Mas o que traz Saul esse grande temor? Ele escuta o fim dele e diz: você falhou todo o tempo em obedecer a Deus. Então agora este é o dia que Deus te entregou por desobedecer. Agora o diabo, o espírito mal, ri da cara de Saul. Saul ficou tanto em pânico ali naquele momento que Saul foi parar na cama. Não comia, mais fraco e fraco e fraco. E a covardia dele não o fazia querer comer, porque ele não queria ver a vergonha que ele iria passar, outrora dito por Samuel, e agora em acusação pela boca desse espírito mal manifesto ali naquele momento. Mas algo tremendo acontece aí. E eu quero fazer com você um paralelo. Lembra de quando Saul, o filho fiel, o filho amoroso de Quis, o filho cuidadoso das jumentas do pai, foi procurar a jumenta? Algo interessante aconteceu ali. Deus havia falado para Samuel que iria apontar um rei. E quando Saul então chega por perto lá de Samuel, quando Saul se encontra com Samuel para falar sobre as jumentas, Samuel oferece um banquete para Saul. Diante de 30 homens, que honraria! Saul sentou-se à cabeceira da mesa. E Samuel diz: olha, traga a comida que foi reservada para este momento. Um princípio de glória, um princípio de gozo. Mas quando Saul ali manda procurar uma necromante, uma feiticeira, para trazer Samuel de volta para falar com ele, um homem totalmente pervertido, faminto ali porque não estava comendo, também aquela mulher tinha ali, aquela filha do diabo tinha ali um bezerro cevado que ela separou para um momento que ela não sabia qual era. Mas agora, tanto quanto Samuel estava diante do rei que Deus iria apontar, agora está aquela mulher ali diante de um rei totalmente destronado, acabado, com fome, acamado. E ela então prepara aquele bezerro que houvera sido separado para este momento. O banquete de Samuel para o momento de glória. O banquete agora do bezerro cevado para ele comer é o momento da desonra. O momento onde ele irá ter uma morte trágica, uma morte terrível. E por culpa dele também morrerá 3 filhos dele. E todo Israel irá sofrer nas mãos dos filisteus. Que vergonha para um rei que, por causa dele, levou todo o seu povo agora a sofrer. Por isso ele estava ali se acovardando, ele não queria comer para não ter nem força para voltar. Ele preferia morrer numa cama, desertando o seu povo lá, porque ele não tinha coragem. Ele se tornou um rei covarde. Antes dele ser ungido rei, ele era chamado de valente e valoroso. Agora é um rei acovardado. É um rei que está sendo humilhado. Antes ele era humilde. E então Samuel o honrou, dizendo: o melhor que Deus tem para Israel é para você, para a casa de Quis. Agora, ele tinha se tornado arrogante, ele que determinava quem vai morrer e quem não vai morrer em Israel, ele que determinava que inocentes poderiam morrer, né?
e ele tinha prazer nisso. Agora, da sua arrogância, do trono de orgulho, ele é despedaçado, ele é humilhado, ele vai parar numa cama de uma feiticeira, totalmente desonrado, com um fim já determinado. Qual será o seu fim? Nós vamos prosseguir os nossos estudos e você verá que triste final. Você verá que aquela honra que Deus deu a Davi, o humilde, quando destrói ali Golias, arranca a cabeça de Golias, toda esta honra vai se tornar agora em desonra para Saul, porque Saul se afastou de andar com Deus. Saul não quis dar honra a Deus. Saul agora quer que retorne aquele profeta que ele foi para matar, quando foi dito que Davi estava lá com Samuel. Ele naquele momento se encontrasse Samuel, se o Espírito de Deus não manifestasse e o fizesse falar em mistérios, o tirasse do seu consciente maligno, da sua consciência maligna, ele teria matado Samuel. Mas Deus não permitiu. O profeta, o grande profeta, não poderia ter um fim como tiveram os outros sacerdotes lá na mão de Doeg. Por mando de Saul, por ordem de Saul, por permissão de Saul. Deus não permitiu que isso acontecesse com Samuel. Samuel precisava terminar a sua linda história como profeta, o grande profeta de Israel, onde todo o Israel chorou a sua morte. Mas Saul não foi assim. Saul começa com um princípio lindo, por isso o título da nossa mensagem é: observe o teu princípio, caminhe nele e terá o fim desejado. Se Saul não tivesse desviado, o fim seria outro, mas Saul mesmo contribuiu para isso. Saul usurpou posições que não era sua. Saul tentou ser sacerdote, enquanto Deus o chamou para ser somente rei, nada mais do que isso, governar o povo. Mas Saul ultrapassou as linhas, os limites que Deus estabeleceu. Eu e você também somos assim. Não somos diferentes de Saul. Deus nos dá um princípio glorioso, um princípio maravilhoso por causa da nossa humildade, por causa da nossa determinação, por causa do nosso desejo em buscá-lo, em servi-lo, em adorá-lo. Mas nós começamos a almejar algo mais forte, algo mais sublime. Almejamos um nome que vai chamar a atenção de outros, que vai estar sobre os outros, que eles vão prestar honra a você, homenagem a você. Eu e você, às vezes, deixamos esses desejos do coração e desejos da carne crescer em nós. E então começamos a nos afastar de Deus. A Bíblia diz que nós devemos nos achegar a Deus e Ele se achegará a nós. A atitude é sempre nossa, de chegar a Ele ou de nos afastarmos dEle. Saul preferiu afastar-se do Senhor. Saul começou a amar mais a glória do que o glorificador, do que o glorioso Deus. Saul começou a amar mais o seu trono, a idolatrar o seu trono, do que se jogar aos pés do Senhor Todo-Poderoso, que lhe deu um trono. Saul, o menor, da tribo de Benjamim, da casa de Quis ali, da família mais humilde, se tornou o soberano sobre todo Israel, sobre todos os fortes, todos os poderosos. Mas ele queria muito mais do que isso. E onde poderia chegar Saul a mais do que isso? Ser aquele que dominava o povo, que decidia por Israel. A Bíblia diz que enganoso é o coração,
Mas a Bíblia também diz que Deus conhece o coração do rei, e o coração do rei Deus tem nas mãos. Se Deus tem o coração do soberano, o meu e o teu também Ele tem nas mãos. Ele sabe o que nós pensamos, Ele sabe o que nós queremos, o que nós almejamos, e às vezes o que nós almejamos não está alinhado com a vontade de Deus. E nós precisamos buscar de Deus, dizer: Senhor, pode ser que pareça bom para mim, pode ser que pareça excepcional para mim, isto pode parecer bênção e talvez não ser. Então, faz-me ver como o Senhor vê. Faz, meu Deus, desejar aquilo que o coração do Senhor deseja. Faz, meu Deus, caminhar nos teus caminhos. Observe o teu princípio, caminhe nele e terá o fim desejado. Saul agora, ele que achava que não era, merecedor do seu princípio e teve um princípio lindo na presença de Deus, agora por caminhar, não ter observado o seu princípio e nem caminhar no princípio que Deus lhe deu, agora ele tem um fim indesejado, mas que ele mesmo buscou com a sua mente e com suas próprias mãos. Meu querido e minha querida, o que Deus está falando com você e comigo: eu estou observando você, diz Deus. Eu estou olhando os teus passos, diz Deus. Eu sei o que está no teu coração e na tua mente, diz Deus. Eu sei o que é melhor para você, desde que você caminhe no meu melhor, diz Deus. Se você caminhar na minha presença, eu te abençoarei, eu engrandecerei o teu nome, eu te darei o fim desejado por você, porque é o meu fim desejado para você, diz Deus. Mas o que Deus diz: eu não quero que você tenha um triste e trágico fim, onde o seu nome será lembrado para a vergonha também, diz Deus. Meu amigo e minha amiga, se tão somente voltarmos atrás, se tão somente começarmos a observar desde quando começamos a nossa caminhada com Deus, o que Ele nos falou, o que Ele pediu de nós, o que Ele exigiu de nós, qual foi sua vontade estabelecida para nós. Então, andando nesta vontade, teremos um presente cuidado pelo Senhor, amado pelo Senhor, separado pelo Senhor, e todos os dias Deus provará para você e para mim a grandeza, a misericórdia, a paz, a abundância dele, os cuidados dele, a beneficência dele, a presença dele diariamente, momentaneamente, todos os segundos, minutos e horas das nossas vidas, tendo um dia consagrado e separado para o Senhor. Certamente você será feliz com Ele. E se o teu hoje for muito bom, é só você repetir amanhã o hoje com Deus. Se Deus foi teu companheiro hoje, amanhã queira-o como teu companheiro também. A Bíblia diz que se caso você passar por angústia, Ele é socorro bem presente na angústia. Antes que você dê o teu passo, Deus removerá todas as pedras do teu caminho para que você não tropece com o teu pé em pedra. Mas para que isso aconteça, para que você esteja na guarda de Deus, na proteção de Deus, é necessário que você viva a prática então do Salmo 91, já que você crê nele, nas bênçãos dele, você precisa se abrigar, habitar no esconderijo do Altíssimo. Não é dar suas voltinhas, não é dar seus passos fora, não é querer descobrir o que a vida tem de gostoso lá fora. Vou dar uma saidinha da presença de Deus. Quando você deixa o seu compromisso com Deus, Ele também não tem compromisso com você. Quando você despreza a palavra de Deus, Ele não tem obrigação de manter a dele com você. O servo entre o teu relacionamento com Deus é você e não Deus que é o teu servo.
Deus é o meu e o teu Senhor. Ele é o guarda de Israel. Ele é o guarda das nossas vidas. Ele é o guarda da igreja do Senhor Jesus. Mas a igreja do Senhor Jesus precisa andar nele, crer nele, caminhar nele, viver dele, beber dele, se alimentar dele. Deus é tudo em todos que o buscam. Deus quer que você tenha prazer nesta vida. Deus quer que eu tenha prazer nesta vida. E o meu prazer e o teu prazer não está em ter propriedades, carros novos, roupas chiques, roupas de grife. Não. O teu prazer e o meu prazer deve estar em meditar na lei do Senhor e nela meditar dia e noite. Eu gosto de aportuguesar bem aquilo que eu digo. A palavra meditar no dicionário do pastor Rivo Martins, do que eu estou escrevendo para você, é o seguinte: é medir e ditar. Meça o quanto Deus é bom. Entenda com o teu raciocínio, com a tua mente, o quanto Deus é bom. E quando você chegar a um denominador comum da grandeza do que Deus é, você meditou nisso, então já mediu, agora dita para você mesmo e diga: eu vou caminhar nesta bênção. Esta bênção é boa para mim. Esta bênção é maravilhosa para mim. Tudo que eu vi que Deus é bom, que Deus fala, que Deus anda comigo, que Ele pode estar comigo em todo o tempo, eu vou ditar isso para a minha vida. Isso será regra de fé e prática na minha vida. Um homem, quando quer, ele muda o ambiente que está à sua volta. Ninguém pode com aquele que tem Deus como seu Senhor, o seu libertador, o seu guardador. A palavra de Deus diz a Josué o seguinte: ninguém poderá te vencer. Meu querido e minha querida, ninguém, nem diabo, nem anjos, nem morte, ninguém poderá te vencer se você buscar observar o teu caminho. Por isso eu digo: observe o teu caminho. Caminhe nele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Observe Jesus. Ande com Jesus. Caminhe com Jesus. E então terá o futuro, o fim desejado. Deus quer abençoar você. Tudo que Deus mais quer é abençoar você, é fazer de você propriedade exclusiva dele, a menina dos olhos dele, que estará nas mãos dele, no cuidado dele, com a sorte escrita nas mãos dele. E a Bíblia diz que ele, mesmo que a sua sorte não esteja boa agora, ele poderá mudar a tua sorte. Deus abençoe você, Deus te guarde, Deus te faça pensar na palavra dele, mude a sua vida no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, deixando esta palavra para você, já com algumas horas meditando nela, eu trago a você a vontade de Deus para sua vida, é ter você nos braços dele, no colo dele, conduzindo você nesta vida e te dando vitória. Eu deixo um abraço, meu pastor Rivo Martins. Até amanhã ou até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus te abençoe e abençoe sua família, no nome de Jesus. Abraço meu.